Então, pessoal, bom dia para todos. Essa é a nossa terceira aula sobre circuitos elétricos e hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouco a mais de circuitos elétricos, porque as duas primeiras aulas foi uma discussão bem introdutória para que a gente pudesse desenvolver melhor no conteúdo, ok? O que a gente viu até o momento? Que os circuitos elétricos, eles são dispositivos desenvolvidos pelo homem, né, que tem a função de pegar energia potencial elétrica armazenada nas cargas e fazer com que ele transforme em outras formas de energia. E isso de forma tudo muito controlada. Quando eu falo forma controlada, ela está relacionada ao controle hoje que a gente tem dessa transformação de energia, se dá tanto no tipo de manifestação de energia, eu consigo transformar energia elétrica em vários outros tipos de energia, quanto na quantidade, o quanto de energia que eu quero transformar, beleza? Para que isso aconteça, eu tenho que pegar cargas e fazer com que cargas realizem trabalho. A forma mais simples de eu criar um circuito elétrico com cargas disponíveis, com material condutor que me forneça cargas disponíveis, é utilizando na sua constituição material condutor, e o material mais condutor mais comum que a gente tem são os fios metálicos condutores, que vai ter uma pancada de elétrons livres na sua constituição, na sua superfície aqui, que é o mar de elétrons, né, característico das ligações metálicas. Esses elétrons que estão livres na superfície, eles realizam trabalho, beleza? Mas quando que eles realizam o trabalho? Esses elétrons vão realizar trabalho quando houver uma variação de potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico. Eu só consigo fazer com que cargas transformem energia se elas realizarem trabalho. Eu só consigo fazer com que elas realizem trabalho se elas saem de um potencial elétrico e vão para outro potencial elétrico, ok? No caso da movimentação, da mudança de potencial, os elétrons, eles podem movimentar do menor potencial para o maior, ou do maior potencial para o menor, ok? Quando ele movimenta do menor potencial elétrico para o maior, ele está indo com a sua tendência natural de movimentação para a busca do equilíbrio. E neste caso, ele transforma energia potencial elétrica em outras formas de energia. Beleza? Ok? Agora, espera aí que meu mouse travou e eu tenho que admitir uma coleguinha nossa. Espera aí. Legal. Agora, se o elétron for do maior potencial para o menor, eu consigo fazer isso também dentro de um circuito elétrico. Mas aí eu já vou estar fazendo com que ele movimenta de forma contrária à sua tendência de movimentação. E aí, consequentemente, ele começa movimentando, realizando um trabalho contrário à força elétrica que empurra ele do menor potencial para o maior, e ele movimentando contrário a essa força elétrica nele, ele transforma outras formas de energia em energia potencial elétrica. Ele se torna mais energizado, ok? A gente vê isso claramente quando a gente está falando de
modelos atômicos, que fala que tem um núcleo, que na sua eletrosfera tem elétrons que estão em certos níveis de energia, que são níveis estacionários de energia. Esses níveis estacionários de energia, como eu já discuti com vocês em outras aulas, eles são como superfícies equipotenciais, superfícies que têm o mesmo potencial elétrico. Então, quando o elétron movimenta lá, ele não muda de potencial elétrico, não perde nem ganha energia. Agora, quando ele sai da camada mais interna e vai para a camada mais externa, se a gente parar para pensar, o núcleo está atraindo esse elétron a partir de uma força elétrica, devido à interação dessas duas cargas, carga positiva do núcleo e negativa do elétron. Então, quando ele desloca para a camada mais externa, ele está fazendo um deslocamento contrário à força elétrica. Aí essa força elétrica vai realizar um trabalho negativo. O que ela faz? Transforma energia, outras formas de energia, em energia potencial elétrica. Tanto é que o elétron fica mais energizado. Nós falamos que ele se encontra no seu estado excitado. Não é isso? E aí, quando ele volta para a camada mais interna, o que acontece? Ele devolve esta energia para o espaço. Ou seja, a energia potencial elétrica nele diminui. É a mesma ideia dentro de um circuito elétrico. Quando eu pego o elétron e faço com que ele mude de potencial elétrico, vai ter uma realização de trabalho. Legal? Ok? Então, continuando a nossa discussão aqui, se o circuito elétrico tem esta função, eu preciso, dentro do dispositivo elétrico, ter algum instrumento que seja capaz de fazer isso, gerar essa diferença de potencial dentro do circuito, para que o elétron, na hora que movimentar dentro deste circuito, ele mude de potencial elétrico e realize trabalho. Ok? Quem é responsável por isso são os nossos geradores. Ok? Os geradores são instrumentos ligados dentro do circuito elétrico. É primordial para o funcionamento do circuito elétrico, porque é ele que vai gerar a diferença de potencial elétrico, ok? E ele gerando a diferença de potencial elétrico, eu vou ter dentro desse terminal elétrico um polo negativo, que na simbologia do gerador, que é esta aqui, o traço menor é o polo negativo, o traço maior é o polo positivo, ok? O que esse gerador ele vai propiciar dentro do circuito elétrico, então? Ele vai propiciar uma força eletromotriz, beleza? Quando nós falamos de voltagem, diferença de potencial elétrico, tensão e força eletromotriz é a mesma ideia. Mas quando eu pronuncio a ideia de força eletromotriz, fica mais claro na mente de vocês que são os geradores que vão dar motricidade aos elétrons. Eles que vão permitir esse fluxo ordenado de elétrons que vai sair de onde para onde? Do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Então, esse fluxo ordenado de elétrons, mudando de potencial elétrico para realizar trabalho, nós chamamos de corrente elétrica. Ok? Beleza? Então, dentro dessa situação, desse fluxo de elétrons que vai passar dentro do circuito, ele só vai existir se houver força eletromotriz. Em outras palavras, se houver diferença de potencial elétrico. Ok? Qual que é a outra função do gerador? A outra função do gerador é determinar a quantidade
de energia que cada elétron deixa ao atravessar esse circuito elétrico. Ok? Então, como assim? Só vai existir um fluxo ordenado de elétrons se houver diferença de potencial. Então, dentro do circuito, ligo o gerador, ele vai gerar uma diferença de potencial. Claro que para ter a corrente elétrica, eu tenho que ter um caminho condutor que permite que esses elétrons movimentem do menor potencial até o maior. E isso é criado por caminhos condutores, que são normalmente feitos por fios metálicos, né? Muitas vezes usado cobre ou alumínio. O cobre é um pouco mais caro, mas ele é o melhor condutor. Mas legal, continuando. Neste fluxo desses elétrons, se o gerador for de 12 volts, por exemplo, uma bateria, isso quer dizer que cada coulomb de carga que atravessar este circuito elétrico, ele vai deixar 12 joules de energia. Nunca esqueçam isso, que a diferença de potencial mostra o quanto de joules cada coulomb de carga vai deixar dentro do circuito elétrico. Então, dentro desse circuito elétrico, cada coulomb de carga que atravessar aqui, indo do menor potencial elétrico para o maior, buscando o equilíbrio, vai desprender 12 joules de energia. Se for a rede elétrica da sua casa, essa que liga na tomada, que gera uma voltagem de 127 volts, cada coulomb de carga que realizar esse trabalho, essa mudança de potencial de 127 volts, cada coulomb de carga vai ter deixado 127 joules de energia. Então, o gerador tem a função de determinar, impulsionar esse fluxo ordenado de elétrons, que é o que a gente chama de corrente elétrica, e essa corrente elétrica é uma grandeza na física, então ela é medida. Então, dentro das grandezas que nós vamos trabalhar dentro de circuito elétrico, eu já falei duas. A primeira, a voltagem, a intensidade da diferença de potencial gerada pelo gerador, que nós chamamos de voltagem, que nós chamamos de tensão, que nós chamamos de diferença de potencial elétrico, que nós chamamos de força eletromotriz, é tudo a mesma coisa, beleza? Então, é a voltagem. Medida em volts, que é a mesma coisa que joule por coulomb. A segunda grandeza, ou seja, a segunda característica mensurada dentro de um circuito elétrico, da análise do funcionamento de um circuito elétrico, é a quantidade de elétrons que passa por segundo dentro desse circuito. Pelo seguinte, que o gerador ele vai impulsionar um fluxo de elétrons. Então, vai estabelecer uma corrente elétrica, uma quantidade ordenada de elétrons que vão deslocar dentro desse circuito. E essa quantidade pode ser maior ou menor, que atravessa cada segundo ao longo desse fio. Então, essa corrente elétrica, que a gente chama de corrente elétrica, ela é medida. Ela também é mensurada. Então, a segunda grandeza que a gente mede é corrente elétrica. Ok? Essa corrente elétrica, vocês veem muito falar a unidade de medida dela em, vou colocar aqui embaixo, que aqui está esgrimido, vocês veem muito falar da unidade de medida dela em amperes. Tanto é que quando você vai comprar um fio condutor em uma loja de material de construções, você vai comprar um fio, o cara te pergunta assim, com qual amperagem? Ele quer dizer o seguinte, com qual corrente elétrica você quer que esse fio comporte passando por ele dentro do circuito elétrico, ok? Porque cada fio ele pode ter um certo limite de amperagem, um certo limite de corrente elétrica que ele suporta passar dentro dele sem ofertar resistência alguma, simplesmente deixar eles
fluírem por esse caminho, que é a função dos fios condutores. Legal? Então, amperes, na verdade, é a mesma coisa que coulombs por segundo. Então, quando eu estou falando de quantos amperes é a corrente aqui, passa uma corrente elétrica no meu chuveiro de 15 amperes. O que isso quer dizer? Que a cada segundo de funcionamento daquele chuveiro está passando 15 coulombs de carga. Legal? Pô, Alexandre, então se eu sei que a cada segundo a corrente é de 15 amperes, então passa 15 coulombs de carga, cada coulomb de carga está deixando quanto de energia? 127 joules. Então, a cada segundo nesse chuveiro passa o quê? 15 coulombs de carga, com cada coulomb deixando 127 joules. Entendeu a ideia da relação entre essas grandezas? Então, nós vamos entender sobre voltagem, nós vamos falar e aprofundar mais de corrente elétrica, mas continuando a visão geral, que eu acho super importante aqui para vocês compreenderem esse circuito elétrico, porque depois fica simples. A discussão fica, quando essa compreensão fica clara, o circuito elétrico fica muito fácil para a gente discutir. Ok? Então, continuando o raciocínio. Então, eu vou ter um circuito elétrico, um gerador que gerou a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é codificada que a gente chama de força eletromotriz, que dá motricidade aos elétrons, que permite um fluxo ordenado de elétrons, ok? E quanto maior for a voltagem, quanto maior for essa força eletromotriz, maior tende a ser a corrente elétrica gerada dentro desse circuito. Legal? E essa diferença de potencial vai determinar também quanto de energia cada elétron vai deixar dentro desse circuito. Mas só que normalmente a gente não fala em unidade de elétrons, a gente fala de coulomb de elétrons, um pacotão, né, de elétrons vai deixar aqui. Neste caso, de um gerador de 127 volts, cada coulomb de carga que realizar este trabalho dentro desse circuito vai transformar 127 joules de energia. Se esse elétron for do menor potencial para o maior, para o funcionamento normal dentro de um circuito elétrico, né, em que eu pego energia potencial elétrica e transformo em outras formas de energia. Posso fazer o sentido contrário também, ok? Mas aí vai ser um processo induzido. Então, o elétron, em vez de perder energia, ele vai absorver energia para ele. Legal? Continuando. Então, ele vai transformar energia. Só que essa transformação de energia, imagina que cada coulomb de carga tem que deixar 127 joules de energia. Eu disse que o grande interessante dos circuitos elétricos é que essa transformação de energia, ela acontece de forma tipo controlado e quantidade controlada. Então, é uma forma muito controlada de transformação de energia. Então, se ela é controlada, eu tenho que ter instrumentos que controlem essa transformação de energia. Quem que são esses dispositivos que controlam a transformação de energia? São os nossos resistores. Legal? Aqui estão os geradores, que o polo, os terminais são ligados pelos fios condutores, e no meio do caminho eu tenho que ter resistores. Beleza? Por que no circuito elétrico eu tenho que ter resistores? Porque se os resistores controlam a quantidade de energia que vai ser transformada, uma das funções dele é limitar a corrente elétrica. Eu vou colocar I aqui, porque I é a representação simbólica que a gente tem para corrente elétrica. Ok? Ele limita a corrente elétrica. Se eu não lhe coloco um resistor no caminho que liga o menor potencial maior, a diferença de potencial do gerador aqui, se eu fecho o circuito elétrico
sem a existência de um resistor, eu não tenho nenhum dispositivo que controla o fluxo desses elétrons. Qual que é a consequência disso? A função do gerador é só gerar força eletromotriz, ele impulsiona o fluxo de elétrons. Quanto mais elétrons você conseguir impulsionar para mudar de potencial e do menor potencial para o maior, melhor. Então, quando eu não tenho resistor, o gerador tenta enviar o máximo de elétrons possível. E aí o fio começa a não comportar a quantidade de elétrons que vai passar por ele. Quando o fio começa a não comportar a quantidade de elétrons que passam por ele, o fio começa a ofertar resistência ao fluxo desses elétrons. E todo ponto, é importante vocês saberem disso, que todo ponto dentro do circuito que oferta resistência elétrica, a transformação de energia. Então, quando eles falam, por exemplo, que tem um gerador que tem resistência interna, ele está falando que dentro desse gerador a energia já está sendo transformada. Não é o ideal. Normalmente, inclusive, a gente nem trabalha com esse tipo de gerador. Nós consideramos em circuitos ideais que a energia transformada acontece somente no resistor, que é ele que tem essa função. Mas, gente, perdas de energia ao longo do circuito, na verdade, acontecem. Ok? Mas o que a gente tem que compreender aqui? Que quem tem a função de limitar a corrente elétrica e definir qual é o tipo de energia transformada são esses resistores. Beleza? Então, o resistor, ele limita o fluxo de elétrons. Por isso que ele é chamado de resistor. Resistência ao quê? Ele gera uma resistência, que inclusive ela pode ser medida. Então, a outra grandeza que a gente tem é a nossa resistência. Que resistência é essa? Resistência ao fluxo dos elétrons. Se o gerador não é para ele gerar, mas se ele gerar resistência interna, ela começa a aquecer. Igual o carregador de celular, quando você põe para esquentar, a bateria de celular, o carregador começa a esquentar. A função dele não era esquentar, ok? Mas ele esquentou. Essa normalmente, quando o aparelho não, aquela parte do circuito elétrico não foi feita para transformar energia, a forma como ele transforma é em efeito Joule, normalmente. Porque ele transforma aquela energia em energia térmica e o dispositivo começa a esquentar. Legal? Se o fio condutor ofertar resistência, ele começa a esquentar. Então, por exemplo, quando eu uso uma máquina que é uma grande quantidade de consumo de energia, tem que passar, então, muita carga nela para deixar energia. Aí, o aparelho que eu estou usando, uma máquina, uma serra, ela requer muita energia, mas está longe da tomada. Aí eu vou lá e compro uma extensão do cabo fino. Esse cabo fino, esse fio condutor fino, ele dificulta o fluxo de cargas, porque quanto menos área ele tiver, superficial, menor é a quantidade de cargas livres disponíveis para realizar esse trabalho. Aí o que acontece com esse fio? Ele começa a esquentar. Por isso que para aparelhos diferentes, por exemplo, na sua casa, de consumo energético diferente, você tem que projetar e calcular bitolas diferentes de fio, beleza? Senão você pode comprar muito fio grosso, que é caro e, consequentemente, desnecessário, para acender uma lâmpada de LED, não, para não correr risco do fio esquentar na minha casa. Aí você compra um fio que alimentaria um chuveiro. E aí o custo da obra ficaria absurdo. Mas você também não pode usar fios todos finos, porque pode ter o caso de um chuveiro que precisa de uma grande quantidade de carga passando por ele, e aí este fio tem que comportar esse fluxo de cargas. Legal? Outra coisa que a gente tem que entender. Os resistores, que são os pontos que limitam o fluxo das cargas e têm a função de transformar a energia, são nesses pontos do circuito elétrico que foram desenvolvidos para transformação de energia,
ele oferta resistência ao fluxo de elétrons. Por que ele oferta? Porque ele tem que ofertar. É somente nos pontos dentro do circuito que os elétrons sofrem resistência ao seu fluxo que vai haver uma transformação de energia. Legal? Então, ele tem que gerar essa oferta de resistência para que haja transformação de energia. Só que o seguinte, quanto mais resistência o aparelho oferta, quanto mais resistência ele ofertar, menor vai ser o fluxo de cargas. Quanto menos cargas passar por esse dispositivo, menos energia vai ser transformada por segundo. Beleza? Então, o resistor, ele em combinação com o gerador, que vai definir a quantidade de carga que vai passar aqui. Então, ele limita. E, consequentemente, os dois em conjunto que vai definir a quantidade de energia que cada carga vai deixar, que vai ser deixada, dentro do circuito ao longo do seu funcionamento. Legal? Então, essa é a função do nosso resistor. Então, é ele que oferta a resistência ao fluxo de elétrons, que ele é dado normalmente por uma unidade de medida, a letra ômega, e essa unidade de medida é chamada de ohm. Beleza? Ok? Só para concluir, nós temos mais duas grandezas a ser trabalhadas aqui. Sempre quando a gente fala de transformação de energia, uma das coisas que eu tenho que calcular é a quantidade de energia consumida pelo uso daquele objeto. Então, a quantidade de energia, ela também é medida, normalmente, em joules, dentro do circuito elétrico. E quando a gente mede a quantidade de energia, a gente mede a taxa de consumo dela também, a taxa de transformação, a quantidade de energia transformada por segundo, que é o que nós chamamos de potência. Beleza? Que é dado em watt, que é a mesma coisa que joules por segundo. Legal? Ok? Então, esses vão ser os 3 dispositivos básicos do nosso desenvolvimento aqui de compreensão de circuitos elétricos, e essas vão ser as 5 grandezas, as 5 características, as 5 transformações que são medidas dentro desse fenômeno. Ok? Ficou claro? Então, show de bola. Vou dar um stop aqui.